Olá, pessoal! Animado com a aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre as exceções da LGPD. Como toda regra tem exceção, a LGPD também tem exceção, né, pessoal? Então, uma aula simples e esclarecedora sobre o que a lei fala, que, olha, não é bem assim. Nesse caso, a lei não vai se aplicar. Vamos lá, então. Bom, para a gente iniciar, eu acho que é bacana falar sobre como regra, né? A gente fala dos termos da LGPD sempre que qualquer operação de dados, né, ela é coletada no Brasil. Mas e quando a lei não se aplica, né? E aí vem minha pergunta: vocês sabem? Tem alguma ideia? Tem alguns pontos aí que vai gerar muita discussão bacana entre a gente, tá? Mas eu coloco para vocês isso. Você sabe quando não deve aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar as exceções, tá? São basicamente, gente, 5 exceções. A primeira exceção é quando tratados os dados pessoais por pessoas naturais para fins não econômicos, a lei não se aplica. Lembra daquele caso que eu comentei com vocês? Então, eu tiro uma foto ou eu pego o seu e-mail e compartilho com um amigo meu. Enfim, não tenho finalidade econômica, estou compartilhando algum tipo de informação ou estou expondo a sua imagem. Claro que tem toda aquela questão ética, aquela questão educada, né, que a gente deve seguir, né, principalmente essa questão ética. Entretanto, a lei deixa muito claro isso. Dados pessoais tratados por pessoas naturais para fins não econômicos, a lei não se aplica. Um outro ponto muito interessante que a lei, que acaba sendo uma exceção à lei, são os dados pessoais tratados para fins jornalísticos ou artísticos. É muito interessante isso, porque até estava discutindo com algumas pessoas em um momento, né, e a gente falando, mas e aí? E o jornalístico, né? O que é o jornalismo? O que é que o jornalismo realmente apresenta? Então, é bacana a gente resgatar, né, qual é a proposta, qual é a finalidade, qual é o fim jornalístico, né? O que é um fim jornalístico ou artístico. Isso pode ser discutido, mas a lei deixa de forma bem geral para que possa ser avaliado, complementado, e, se for o caso, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dê mais informações sobre essas exceções que deixam meio a duvidar, certo? Um outro ponto interessante que a lei fala como exceção, são os dados pessoais tratados para fins acadêmicos. Eu lembro que logo no começo, quando eu comecei a ler, ter contato um pouquinho mais com a legislação, a primeira impressão que eu tive foi, opa, então não vai se aplicar à universidade, né? E outras pessoas também também relataram essa dúvida, mas você só vai destrinchando um pouquinho a extensão e você vê que não é assim. A universidade pública, ela é aplicada sim, né? A lei se aplica sim. E esses dados pessoais tratados para fins acadêmicos têm muito mais a ver com a parte de pesquisa, e a gente vai detalhar ele daqui a pouco, tá? Também tem a exceção quando os dados são tratados para fins de segurança pública, tá? E é uma exceção muito utilizada, né? Que vai ser muito utilizada. Então, imagine que em uma determinada cidade, uma determinada região, são colocadas câmeras de vigilância, né? Para poder monitorar as ruas, né? E alguns indivíduos, alguns cidadãos podem considerar aquilo um ato ilegal, né? Você está sendo vigiado. Entretanto, a lei não é aplicada porque, por se tratar de segurança pública ou se ela apresentar que a finalidade daquela instalação de câmeras e tal é para garantir ou preservar ou melhorar a segurança pública, a LGPD não se aplica. Podem haver outras leis por aí, mas a LGPD aqui nesse caso não. Bem como para a defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e até mesmo repressão de infrações penais, tá? Então, esse é o quarto caso aqui, como exceção para a aplicabilidade da legislação. E os dados pessoais provenientes de fora do território nacional, sem comunicação ou compartilhamento com empresas brasileiras. Lembram o quanto eu fui taxativa falando sobre, olha, a LGPD fala da questão territorial, Brasil, né, território, Brasil, eu fui bem taxativa com isso.
Então, realmente, a LGPD ela não vai se aplicar, é uma exceção, quando os dados pessoais são provenientes de fora do território nacional, ok? Vamos detalhar um pouquinho isso, gente, porque a gente tem que realmente pensar nessa proibição, nessa exceção, né, e na não aplicabilidade da legislação. Isso não quer dizer que a gente não vai, que a gente vai ignorar outras legislações, não é isso, tá? Mas a LGPD aqui, a gente vai deixar ela de fora, tá bom? Então, dentro aqui desse primeiro caso, né, a primeira exceção, dados pessoais tratados por pessoas naturais para fins não econômicos. Então, sempre que os dados pessoais forem tratados por pessoas naturais, né, um ser humano capaz, que assim como a lei define, sem que exista uma finalidade econômica, não serão aplicados os termos de LGPD. E aí eu coloco esse exemplo que eu já falei mais de uma vez aqui para vocês, né? Um usuário do Instagram posta em sua conta pessoal uma fotografia de uma terceira pessoa. Nesse caso, havendo conflito jurídico, não é possível aplicar a LGPD. Como eu comentei, pode até ser aplicada uma outra lei, agora a LGPD não, tá? Isso é muito importante, porque a gente está colocando aqui, a minha conta é uma conta pessoal, com finalidade não econômica. Então, tem uma parte interessante aqui, que mostra que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que isso, na verdade, pela LGPD, não é uma ameaça à privacidade dos dados, tá? Agora, se por algum motivo aquele indivíduo tiver benefícios econômicos, mesmo sendo uma pessoa natural, uma pessoa física, a lei pode ser aplicada sim. Porque a lei fala, né, o que a LGPD fala é que ela é aplicável à pessoa natural ou jurídica. Colocando aqui na exceção, tem que ter uma finalidade econômica. E aí, como pessoa natural, um autônomo, por exemplo, eu, pessoa física, tendo uma finalidade econômica, exceção à LGPD. Essa ficou fácil, certo? Segunda exceção, dados pessoais tratados para fins jornalísticos ou artísticos. Quando os dados pessoais forem tratados para fins jornalísticos ou artísticos, não será possível aplicar LGPD. É uma exceção de fundamental importância, gente, porque acaba fortalecendo o que a própria LGPD fala, que é o exercício da liberdade, a natureza constitucional, garantir que os profissionais, aqui no caso dessa categoria do jornalismo, consigam exercer o seu direito, o seu livre direito de informar, opinar, criticar e questionar. Pode até haver aqui algum processo, alguma discussão, né, legal, mas dentro da LGPD ela não vai se aplicar, tá? Então, um jornalista que publica em site de notícias o nome, o sobrenome e a fotografia de um suspeito de cometer um crime, né? Pode acontecer um monte de coisa, mas o criminoso não vai poder falar que a LGPD não foi cumprida, tá? Não é o caso, porque aqui a nossa finalidade é jornalística, ok? Terceira exceção, dados pessoais tratados para fins acadêmicos, aquele que eu comentei lá com vocês, né? Muitas pessoas tendo dúvida se, e aí, a lei então é aplicada ou não é aplicada à universidade? Vamos entender isso bem, tá? Olha só. Se os dados pessoais tratados tiverem finalidade exclusivamente acadêmica, ou seja, forem utilizados para pesquisas sem fins diretamente comerciais, não serão aplicados os termos da LGPD. E aí é fundamental, gente, lembrar um fato muito importante, que se houver o tratamento de dados com fins acadêmicos, sempre que possível, os dados devem ser anonimizados. Lembram lá das bases legais, dos órgãos de pesquisa? É a mesma ideia, é o mesmo contexto. Então, a gente deve utilizar aqui na universidade, quando utilizarmos dados para pesquisas acadêmicas, tá? Alguma técnica que impossibilite, né, de preferência, a identificação do titular de dados. Então, a estatística mostra isso para a gente muito bem, a gente consegue dividir os blocos, né? Eu não preciso dizer que é um indivíduo, mas eu posso colocar como uma região, é um determinado curso, enfim, sem especificar um indivíduo, tá? Por exemplo, um pesquisador da Universidade Federal utiliza dados pessoais de forma anonimizada para fundamentar sua pesquisa sobre longevidade da população brasileira. O que tem acontecido muito, e eu particularmente fiz uma pesquisa recente, né, sobre pareceres do TCU,
né? Não, pareceres da CGU, da Controladoria Geral da União, vocês podem até dar uma pesquisada depois, eu posso até disponibilizar para vocês essa pesquisa, tá? Que mostrava algumas decisões, né, alguns pareceres relacionados à LGPD e, muitas vezes, à LAI, a Lei de Acesso à Informação, tá? Então, o que eu vi muito foi gente, né, pesquisadores, fazendo solicitações de base de dados para justificar a sua pesquisa acadêmica. E muitos órgãos com um certo cuidado, né? Muitas universidades com um certo cuidado. Olha, até posso disponibilizar alguns dados para vocês, mas tem alguns dados, e aí a gente tem aquele cuidado com os dados sensíveis, tá? Sempre cuidado com os dados sensíveis em relação a alguns dados, né? E a própria lei fala sobre isso. Então, não estou dizendo que não pode, estou dizendo que cada caso vai precisar ser analisado, tá bom? E vem um outro ponto também que a LAI fala, né? E que nessa pesquisa o que eu identifiquei é que as pessoas às vezes confundem muito, né? A LAI fala, por exemplo, olha, a gente pode até disponibilizar uma informação que de repente não esteja de fácil acesso no portal da transparência, enfim, solicitada por um indivíduo, né? Um cidadão. Desde que aquela solicitação não demande, né, um trabalho fora do comum daquela área, que gere uma complexidade para que o trabalho seja entregue, né, que aquela informação seja entregue. Enfim, então a gente precisa dar uma olhada nessas questões aqui dentro da universidade, né, como empresa pública. Então, o que é que a LGPD fala? O que é essa ideia de pesquisa acadêmica, que é algo que venha contribuir para o conhecimento da comunidade, informações sobre um determinado assunto, que faz parte da evolução e do crescimento e do nosso propósito, né? Está dentro do nosso objetivo, né? A questão da pesquisa, extensão, isso tudo faz parte do nosso trabalho. E aí não deve haver uma limitação e a LGPD não se aplica nesses casos. Ainda assim, nós, como órgãos públicos, ao fornecermos alguns dados para a pesquisa acadêmica, é sempre bom verificar até que ponto aqueles dados fornecidos poderão comprometer aí a privacidade e a integridade do indivíduo, tá? Não que a gente não possa fornecer, mas talvez fornecer ocultando algumas informações que levem direto ao indivíduo. E aí, se puder ocasionar algum tipo de constrangimento, discriminação, que é o que os dados pessoais sensíveis falam, a gente precisa ter a gente precisa dar essa segurança, né? Mostrar que a gente tem a responsabilidade com os dados dos nossos titulares. Entenderam? Se quiserem conversar mais sobre isso, a gente joga lá no chat, ok? Temos também a outra exceção, que são para os dados pessoais tratados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e atividade de investigação e repressão de infrações penais. Essa acho que fica um pouco mais claro, né? Porque é mais fácil de compreender o que envolve a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, mas mesmo assim isso precisa ter lá, né, de forma bem objetiva, que tem essa finalidade. Né? A finalidade é essa aqui, que está dentro dessa exceção, tá? Então, eu coloco para vocês, ó, quando os objetivos de um tratamento são relacionados à segurança pública, defesa nacional, enfim, são isentos da LGPD. Então, atividades investigativas que têm o objetivo de impedir a ocorrência de crimes, de novos crimes ou de crimes recorrentes, né, acabam também resultando em tratamento de dados válidos. A gente não precisa seguir nenhuma regrinha aqui que a LGPD coloca. Mas é muito importante a gente lembrar, né, gente, que o tratamento no contexto de garantir a defesa nacional deve ser realizado exclusivamente por órgão público, empresa pública ou a empresa privada que esteja sob tutela do poder público, né? E que aí foi autorizada a realizar aquela atividade. Então, não é qualquer um oba-oba, não é bem assim, tá? Ela se encaixa nessa exceção desde que ela seja realizada exclusivamente aqui dentro desses órgãos públicos, empresas públicas ou empresa privada autorizada pelo Estado para executar aquilo, ok? Um exemplo, autoridades que divulgam cartaz de procurado contendo nome, sobrenome e até mesmo o endereço do suspeito de cometer crimes. Poxa, eu preciso encontrar aquela pessoa para garantir a segurança de outras pessoas. Então, a LGPD não se aplica nesse caso, ok? E aqui, mais uma exceção, dados pessoais provenientes de fora do território nacional, tá? A lei não vale para o tratamento de dados que venham de fora do Brasil. De novo, sendo mais taxativa, a lei deixa claro a questão
do território nacional. Então, a gente deve seguir a lei de proteção de dados do país de origem das informações tratadas. Então, se eu vou tratar um dado que teve origem na Europa, qual é a legislação que eu vou utilizar? A GDPR. E o que acontece muito, e vocês vão ver, talvez não se aplique tanto, assim, a grosso modo na nossa universidade, mas pode acontecer, tá, gente? Nós temos intercâmbios, troca, nós recebemos pessoas de outros lugares, né? Enfim, pode acontecer várias situações diferentes. Mas a GDPR, ela acaba sendo tão relevante para o mundo inteiro, né? É uma lei tão completa que muitas empresas, né, muitos países já seguem muitas práticas da GDPR, tá? Então, é sempre bom verificar de onde está vindo aquele dado, a origem daquele dado, né? Por onde está vindo, se aquele controlador possui aí práticas da legislação vigente em sua localização, tá? E aí eu coloco esse exemplo, ó. Uma empresa brasileira é contratada por uma empresa europeia para realizar o tratamento de dados pessoais de cidadãos europeus, sendo que os dados após o tratamento serão devolvidos para a empresa europeia. Nessa hipótese, gente, não se aplicam as disposições da LGPD. E acho que fica muito claro, né? Porque se a gente está coletando dados do cidadão europeu, ou seja, ele está lá, nesse caso aqui, nesse exemplo, então a origem do dado veio de lá, a gente vai ter que se adequar à GDPR. Então, mesmo que a gente pegue o dado dele e venha para cá para fazer algum tipo de tratamento, a gente ainda assim tem que cuidar do dado desse europeu, desse cidadão europeu, conforme a GDPR. Por sorte, é muito parecida com a LGPD, mas é sempre bom, nesses casos, dar uma aprofundada, se inteirar um pouquinho mais sobre várias disposições, vários artigos que contém lá na GDPR. Ok? Basicamente, então, o que é que a gente tem como resposta a essa aula? Fins não econômicos, jornalísticos ou artísticos, acadêmicos, defesa nacional ou coletados fora do Brasil, não vamos aplicar LGPD, tá? Então, são essas exceções que a gente sempre deve guardar, colocar num post-it, deixar ali guardado na nossa mesa de trabalho, ou deixar num local especial na nossa memória, para que a gente saiba que nesses casos aqui, essa lei, pelo menos, não será aplicada. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Até mais, então, e até a próxima aula. Tchau, tchau.